Portugal nasceu oficialmente há 870 anos, em 1143. Desde os primeiros portugueses até aos que nasceram já este ano, terão passado cerca de 35 gerações, o que dá portugueses para todos os gostos. Alguns deram-nos a glória de descobrir novos mundos explorando mares e oceanos. Isto depois de outros nos terem dado o próprio país e definido as fronteiras. Certos houve que, de tanto orgulho lusitano, deram dores de cabeça aos portugueses e o reino aos espanhóis. Por isso, outros tiveram de bater em nuestros hermanos, nem que fosse à passada. Mas hoje, felizmente, somos todos amiguinhos e até jogamos à bola juntos. Voltando ao passado, houve quem nos desse uma rainha que já estava morta, tal era o amor que ainda nutria por ela. Alguns portugueses criaram a moda de fugir para o Brasil, tendência que, aliás, teve vários seguidores mesmo nos nossos dias. Muitos lutaram pelo país com espadas e bestas, outros com canhões e espingardas. Alguns preferiram munir-se de uma pena ou de uma caneta para nos reinventar a língua portuguesa com toda a genialidade. Neste programa só falamos de portugueses que mudaram e muito o nosso país para o bem ou para o mal, mas a verdade é que alguma coisa todos fizeram pela história de Portugal. Fernando, onde é que nós estamos? Na missa. Sim, isso eu já percebi, mas em que data? 1 de novembro, dia de Todos os Santos. 1 de novembro. Curioso. É que até está agradável. Estão 17 graus lá fora. Engraçado. Espera aí. Nós não estamos a 1 de novembro de 1755, dia do grande terremoto, pois não? O terremoto vai começar agora às 9h40. Eu não acredito. Primeiro houve-se este enorme ruído, mas agora tudo começa a tremer. Estou contente. Olha aí! Anda a sair! Ele vai saltar! Irá durar 9 minutos, com 2 intervalos de 1 minuto cada. E depois ainda veio o incêndio e o tsunami. Vamos assistir com isso ao vivo. Oh, morto! A grande bocha foi imensa graça. Tem bem graça. Eu queria que isto fosse tudo um sonho. Um daqueles recursos. Ai, clichê dos filmes Hollywood. Ai, abençoado clichê. Está tudo bem. Está tudo bem. Borges! Então, estás a dormir? Olá, Fernando. É que cheguei mais cedo do que o previsto e, entretanto, adormeci. Pois então, bom dia. Olha, salta lá daí, anda. Bom dia! Mas porquê é que estamos a começar o programa num parque de estacionamento e não lá em cima no Chiado, que é bem mais agradável? Vou-te mostrar. Porque aqui existem as ruínas do Palácio de Marquês de Marialva. Soterradas com o terremoto de 1755? Exatamente. E aqui temos o brasão da família Marialva, aqui uma boca de poço do século XVII, que também existia no Palácio. E ali o momento em que construíram o parque e descobriram as ruínas. Exatamente. Agora anda, vamos subir por aquela porta que também pertencia ao Palácio. Vamos. Mas a Terra não parou de tremer naqueles primeiros 9 minutos. Às 11 houve um trabalho enorme, certo? Certo. Nas 24 horas seguintes, registaram-se diversos abalos, embora de menor intensidade. Então o chão tremia constantemente. Durante muito tempo, durante quase um ano, não parou. Foram cerca de 500 abalos na totalidade. E bastou o primeiro para fazer cair a cidade.
No dia do grande terremoto, Lisboa ficou praticamente destruída. Das 20 mil habitações, apenas 3 mil resistiram. Dos 65 conventos, apenas 11 ficaram de pé. Palácios, cadeias e hospitais não foram exceção. A igreja do Convento do Carmo é a memória daquele dia. Minha senhora, eu estou casada há 32 anos, hein? 32. E todos os anos eu nunca, mas mesmo nunca, me esqueci de dar os parabéns à minha sogra. Nunca. Pois este ano, por acaso, olha, escapou-se-me. Nem imagina o escândalo que ela me fez. Ui! Caiu o Carmo e a Trindade. Ora, aqui está uma expressão nascida com o terremoto. É que a mulherzinha não se calava. Pois, é sempre assim, não me ligam nenhuma. Nunca se lembram do dia dos meus anos? Aqui, aos berros aos meus ouvidos, com a bengala no ar de um lado para o outro. Não é que às tantas a bengala, quase me acertava, minha senhora. Se eu não me tenho desviado, olha, passou assim, Resvés, Campo de Ourique. Outra. A expressão nasceu do facto de Campo de Ourique ter ficado intacto, mesmo no limite da destruição. Ela é assim, xissapenico. Esta não nasceu com o terremoto, pois não? Algumas zonas de Lisboa foram mais afetadas do que outras por causa das características do solo, certo? Sim, a Baixa está assente no antigo braço do Tejo. O chão é constituído por areia e cascalho solto. E este nem sequer foi o primeiro grande terremoto de Lisboa. Houve outros enormes. Em 1356, em 1531, em 1750, justamente no dia da morte do rei Dom João V. Só que o de 1755 foi o que a história registou com maior detalhe. Como, aliás, sendo um dos maiores de sempre, em Portugal e no mundo. O terremoto de 1755 atingiu o grau 9 da escala de Richter e os seus efeitos foram observáveis a mais de 3 mil quilómetros de distância, como no Rio Dal, na Suécia, onde se registaram oscilações anormais do nível da água. Ora, aqui está o Convento do Carmo antes do terremoto. Imagina este teto a desabar. Muito bem, isto era o convento, mas como é que era Lisboa antes do terremoto? Boa pergunta. E aqui no Museu da Cidade podemos ver como era Lisboa antes de 1755. É incrível compará-la com o que é hoje. A estrutura urbana era, no mínimo, muito confusa. Eu diria medievalmente caótica. Apesar do seu enorme crescimento, a malha urbana de Lisboa continuava a ser a de um velho burgo medieval. As igrejas da cidade constituíam um núcleo dos bairros que à sua volta cresciam. Não existia qualquer ordenamento, salvo nos quarteirões modernos do bairro Alto. A rua mais elegante da cidade era a Rua Nova dos Ferros e as duas grandes praças eram o Rossio e o Terreiro do Paço. O instinto natural dos lisboetas foi fugir para fora da cidade de Lisboa, ou indo para os campos ou para junto do rio. Só que aí os milhares de pessoas que estavam junto do rio depararam-se com um novo desastre, o tsunami. Com epicentro no oceano, o terremoto gerou um enorme tsunami com ondas a viajarem a 600 km/h e a atingirem a Europa, África e até o Mar das Caraíbas. Aquelas imagens dos tsunamis no Japão e na Indonésia fazem-nos imaginar o que se terá passado aqui. É curiosa a comparação que fazes, até porque os três terremotos tiveram intensidade muito semelhante. Então o tsunami deve ter levado à frente tudo o que existia. Sim, incluindo o recém-construído Cais da Pedra com toneladas de mármore. Levado pelo mar e nunca mais visto? Nunca mais, mas aqui em Lisboa estamos perante um triplo desastre. Para além do terremoto, tivemos o tsunami e tivemos os incêndios. Ah, pois, porque sendo dia de Todos os Santos, Lisboa estava cheia de velas acesas. Os incêndios demoraram 5 a 6 dias e completaram a obra do terremoto. Aparentemente, o grande incêndio terá tido origem a norte do Rossio. O vento vindo do nordeste propagou as chamas, juntando-as a vários pequenos fogos nas igrejas e nas casas cujas chaminés caíram. O fogo na cidade foi a causa da maior parte da sua destruição. Existe uma excelente pintura sobre o terremoto. A alegoria do terremoto de João Stroberle. Pois ele estava em Lisboa e presenciou tudo. Vamos ver. Meus caros, tenho que vos mostrar um quadro. Nele é retratado o grande terremoto de Lisboa, o inverno que se viveu. É um quadro tremendo.
Até porque naquele dia a terra tremeu. Esta senhora de espada flamejante é a justiça divina. Da justiça divina falaremos melhor mais tarde. E este senhor é o próprio do pintor, é o senhor João Stroberle. Mas ele também esteve no terremoto. Esteve e viu as pessoas desesperadas, chorando os mortos, com o horror estampado nos olhos. Enquanto um franciscano tentava salvar a alma dos que morriam, no ar só havia a poeira das casas caídas e o gás que saía das fendas da terra, que a todos quase cegavam. Uns houve desprevenidos e sem roupa, que juntaram a vergonha ao pânico que viviam. Muitos viam-se rodeados pelas chamas ou eram esmagados por um súbito desmoronamento. Outros pediam a Deus que lhes trouxesse viva a mulher desaparecida ou os seus filhos, as suas crianças pequenininhas. Bom, e agora ajeitem-se nas cadeiras, peguem nos lápis de cera e tentem copiar esta bonita cena. Depois da pintura, vamos ao cinema. Filme de terror não, por favor. Oh, Fernando, eu conheço estas imagens. Este é o avião que lançou a bomba de Hiroshima. Precisamente. São imagens arrepiantes, não há dúvida. Mas o que é que isto tem a ver com o terremoto? Charles Boxer, um historiador britânico já falecido, especialista na história de Portugal, comparou os dois acontecimentos. Mas o quê? A nível de destruição? A nível do impacto internacional que ambos acontecimentos tiveram. Ou seja, o mundo mudou em 1755, tal como mudou com Hiroshima, ou, por exemplo, com o 11 de setembro. O desaparecimento súbito de uma das mais importantes capitais da Europa consternou o mundo de então e gerou inúmeras pinturas, debates, dissertações e até representações teatrais. Aquela era a época do iluminismo, com intelectuais a substituir velhas crenças religiosas por uma visão científica. Caso de Newton, Gravidade. Franklin, Eletricidade. Rousseau, Liberdade, igualdade, fraternidade. Voltaire. Será que ele também vai dizer algo acabado em dade? Mais tolerância e justiça. Olha, não. Boa. Kant. O conhecimento é uma construção mental que exige dados e formas. Kant, Voltaire e Rousseau dedicaram muito da sua obra ao terremoto, criando, inclusive, entre os dois últimos, uma acesa guerra filosófica depois de Voltaire publicar Poème sur le désastre de Lisbonne e a sua maior obra, Cândido ao Otimismo. Tu m'énerves. Non, 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 c'est toi qui m'énerve. C'est toi. 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 Mais Lisbonne, pourquoi? Tu m'énerves. Bom, e enquanto a Europa filosofava violentamente sobre o terremoto, em Portugal tínhamos que ser pragmáticos. E aí falamos do Marquês, ou melhor, Sebastião José de Carvalho e Melo. Pois claro, só mais tarde é que ele seria Conde de Oeiras e Marquês de Pombal. Ele que, muitos anos antes do terremoto, teve contacto direto com as ideias iluministas. Mesmo direto. Vantagens de ter sido embaixador. Sebastião José de Carvalho e Melo foi embaixador nas cortes inglesa e austríaca. Embora sem significativo sucesso diplomático, guardou os ideais iluministas e testemunhou o início da Revolução Industrial. Em Viena, fez-se até maçom. Considerava os ingleses arrogantes, mas admirava o seu espírito empreendedor e a sua ambição e tenacidade no mundo. Foi com esta formação política e económica que, em 1750, voltou a Portugal para receber do seu novo rei, Dom José, um dos 3 mais importantes cargos do reino. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. O Marquês de Pombal era um estrangeirado. Era um intelectual português influenciado por ideias estrangeiras.
Fernando, e tu és daqueles que acha que ele merece uma estátua, como Salazar achou, ou achas que era um tirano? Muita gente acha que ele tinha um lado simultaneamente execrável e admirável. Ou seja, era uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, exemplar numas coisas, diabólico noutras. Sim, mas repara que ele próprio censurava algumas ideias do iluminismo enquanto defendia outras. Uma coisa é certa, o senhor governava com um punho de ferro. Ele era um déspota. Ele só poderia governar dessa maneira, na minha opinião, para demover os poderes instituídos e fazer avançar Portugal. Ah, pois, Portugal, que comparado com o que ele viu no resto da Europa, devia estar bem atrasado. Com certeza. Portugal era dominado pela visão beata e conservadora do sul da Europa. Os jesuítas detinham um enorme poder e eram mal vistos até pelo próprio clero. O ensino era controlado pelas ordens religiosas. A Inquisição, poderosíssima, convertera-se num Estado dentro do Estado. A nobreza dividia-se na que estava ligada ao passado, agarrando-se aos seus privilégios, e a mais progressiva e aberta, disposta a desenvolver a indústria e o comércio e a aceitar a ascensão social dos homens de letras e da burguesia que tinham o apoio de Pombal. Eis o juízo da verdadeira causa do terremoto. Escrevi-o para vós, para a vossa salvação. Apresento do Padre Malagrida. Quem foi? Foi um influente jesuíta que ousou opor-se a Sebastião José de Carvalho e Melo. O terremoto foi castigo pelos muitos pecados dos mandatários deste país. E Deus castigará todos os que participarem na reconstrução da cidade de Lisboa. Cá está outra vez a ideia de castigo divino que já o Stroberle pintara. Exatamente. E o que é que o nosso Pombal, futuro marquês, fez aqui com o Padre Malagrida? Foi julgado e queimado. Isso, sob que acusação? Acusação de ter participado na tentativa de assassínio do rei Dom José e ser cúmplice dos Távora e do Duque de Aveiro. Ah, o famoso processo dos Távora. E o local onde supostamente aconteceu o regicídio foi aqui, na Igreja da Memória. O processo dos Távora foi um polémico julgamento que sentenciou à morte a poderosa família Távora e a alguns dos seus influentes amigos. Apesar das escassas provas de acusação apresentadas, foram executados publicamente em Belém, de forma bárbara e com requintes de crueldade, a Marquesa Leonor de Távora, o seu marido e ex-vice-rei da Índia, Francisco Assis, os seus filhos e amigos e também o poderoso Duque de Aveiro. Eram assim eliminados vários dos inimigos de Carvalho e Melo. Aqui está o padrão que lembra os trágicos acontecimentos. Sim, este é o padrão do chão salgado. Vê o que diz esta placa. Ora, resumidamente, diz que aqui foi arrasada e salgada a casa do Duque de Aveiro, que participou na tentativa de assassinato do rei a 3 de setembro de 1758. Sim, este chão foi salgado para que nada mais aqui crescesse, nem sequer uma simples erva. Ora bem, Duque de Aveiro e os Távora, Sebastião e Melo, riscou do mapa. E Malagrida também. Malagrida. Claros exemplos de como a nobreza e os jesuítas foram controlados. Olha, ofereço-te para utilizares como separador no teu bloco. Ah, muito obrigado. Este quadro do Marquês é famoso. Chama-se precisamente Marquês de Pombal expulsando os jesuítas. O quadro assinala a expulsão dos jesuítas por Pombal, eliminando assim um dos principais contrapoderes do Estado. Ao mesmo tempo, o Marquês extinguiu a Universidade de Évora, controlada pelos jesuítas, e reformou a de Coimbra, tornando estatal o ensino superior. Criou também a primeira escola de contabilidade do mundo. Para o Marquês era essencial o desenvolvimento do comércio e da indústria. Mas voltando aos seus inimigos, a Inquisição, que Sebastião e Melo também odiava, foi expulsa? Não. Ele conseguiu controlá-la, pondo o seu irmão a dirigi-la. Estrangeirado, mas não tanto. O Marquês também usava a bela da cunha à portuguesa. Sim, mas nota que a cunha é um fenómeno internacional. Também é verdade. Mas bom, o que importa é que o pulso de ferro do Marquês foi decisivo para enfrentar o terremoto. Sim, tanto mais que o próprio Dom José I estava destroçado com a tragédia. Destroçado mesmo. Tanto que viveria numa barraca até ao fim dos seus dias. Mas era a real barraca. Não, era uma senhora dona barraca. E que fica aqui, onde hoje é o Palácio da Ajuda.
A Real Barraca era um enorme palácio de madeira com cerca de 50 divisões, desde os aposentos reais à igreja. Os seus interiores foram decorados com o melhor e mais belo mobiliário e preciosas peças de tapeçaria, pintura e joias. Ex-Sebastião José de Carvalho e Melo e Dom José, após o terremoto, na Casa de Carvalho e Melo, em Lisboa. É um milagre de Deus. Sinal divino a vossa casa ter resistido à tragédia. Todos o dizem. Deus nada teve a ver com a tragédia. Diz-se que à pergunta do rei, o que fazer, Carvalho e Melo terá respondido: enterram-se os mortos e cuidam-se dos vivos. Não se sabe se terá dito isso mesmo, mas a atitude foi essa. Vossa Alteza, é necessário dar prontíssima sepultura aos mortos. Mas sem a devida cerimónia fúnebre, o cardeal vai considerar um sacrilégio. Terá de aceitar. É preciso eliminar os corpos ou o ar ficará carregado pelas pestes. Ou seja, os vivos serão alimentados e prestados os devidos socorros. E não poderão sair da cidade sem autorização especial. É preciso gente para remover os corpos, os escombros e drenar as águas estagnadas. imagino o inferno em Lisboa. E ainda há aqueles que fugiram da prisão e ajudam a espalhar o caos. Esses serão enforcados de forma sumária ou presos para ajudar no desentulho. E também aqueles que evocam profecias catastróficas. E é necessário evitar a especulação. E para isso o que haveis pensado? Os alimentos que entrarem na cidade não pagarão direitos. Os preços, os salários e as rendas das casas serão fixados à data anterior ao grande acontecimento. E ainda falta perceber a real dimensão da tragédia. Para isso, enviei a todas as paróquias este questionário. Este é o inquérito cujos resultados estão arquivados na Torre do Tombo. Ora bem, e aqui basicamente pergunta-se quanto tempo durou o sismo e que características teve, que tipo de danos causou, se os animais tiveram comportamentos estranhos e o que é que aconteceu no mar, nas fontes e nos rios. Alguns dizem que foi o primeiro inquérito sismológico feito em moldes científicos. Sem dúvida, de algum modo, é um antepassado da sismologia. Bom, havia que diagnosticar o problema, conhecer o estado da cidade antes da reconstrução. E quando é que começa a reconstrução? Em 1758. Ok, 3 anos depois. Então onde é que as pessoas viveram até lá? Viviam em descampados, nos pátios dos conventos, os mais pobres. Os mais pobres. E os mais ricos? Os mais ricos viviam em barracas de madeira. Imagina que isso pegou uma moda. Uma moda, viver na barraca. De tal maneira que até mesmo as pessoas que tinham as casas mais ou menos conservadas passaram a viver também em barracas de madeira. Senhora Dona Henriqueta, demorou muito tempo a construir a sua barraca? Não, ela veio praticamente feita. Que luxo! É verdade. E foi rapidíssimo de montar, apesar de ter 2 andares e um resto de chão utilitário. Um pré-fabricado com 3 andares. E esta, como as melhores barracas de Lisboa, foi comprada na Holanda. Veio da Holanda? Sim, senhor. E as barracas eram caras? Claro, eram vendidas a preços especulativos. E como é que pensa decorá-la? Olha, estou a pensar assim em mobília, estilo Luís XV, está a ver? O mais recente. O mais recente. E também vou comprar porcelanas vindas da Índia, daquelas que têm chegado nos barcos ingleses. Acho maravilhosas. Também adoro os tecidos. Sim, adoro tecidos. Vou comprar imensos tecidos. Mas venha comigo lá fora ver o coche que o meu bem-amado esposo me comprou. Com certeza, senhora Dona Henriqueta. Antónia Josefina Brás de Mel e Albuquerque. Oh, Fernando, não era estranho que mandassem vir isto tudo depois do que tinha acontecido? As pessoas não se queriam mostrar fragilizadas. Mas viviam na opulência? E ainda mais do que de antes. E quem não tinha dinheiro pedia dinheiro emprestado. Falar em dinheiro, a cidade teve que ser reconstruída. O dinheiro vinha de onde? De diversas fontes, nomeadamente dos principais protegidos de Sebastião José de Carvalho e Melo, os comerciantes.
O comércio de Lisboa ofereceu-se para pagar uma taxa de 4% sobre os valores de todos os produtos importados, o que seria canalizado para a reconstrução da cidade. Também os países estrangeiros contribuíram com alguns donativos. Inglaterra, por exemplo, disponibilizou 6 barcos carregados de víveres e 180 contos de réis. Mas a maior contribuição vinha do Brasil. O Brasil que era a nossa galinha dos ovos de ouro e de diamante. Eles é que alimentavam a nossa economia. Pois, até porque era quase tudo importado, não é? Era sobretudo de Inglaterra. Um dos grandes erros antes do Marquês de Pombal foi não termos diversificado a nossa economia. Mas o Marquês quis mudar essa conjuntura. Aliás, fez reformas a vários níveis. Sim, entre outras medidas, ele dificultou as importações, estimulou a economia, fez uma verdadeira reforma do ensino. E, já agora, criou a região demarcada do vinho do Porto. Sim, então um brinde ao Porto. Ao Porto e já agora ao Brasil, que muito nos ajudou com a reconstrução. Em maio de 1756, o Brasil prometeu pagar 1.200 contos de réis em 30 anos e a sua frota trazia 14 milhões em ouro e prata e um grande número de diamantes, um dos quais valia 1 milhão. Com a maior e mais eficaz cobrança de impostos, os brasileiros, e sobretudo os burgueses brasileiros, começaram a andar muito pouco satisfeitos. O que acabaria por levar à tentativa de independência do Brasil, através da Inconfidência Mineira? Sim, mas isso só vai acontecer depois do Marquês de Pombal e Dom José. Depois deles. Ou seja, podemos dizer que o terremoto de 1755 também se fez sentir no Brasil. Tá sentindo a tremedeira? Sim, no bolso. A sua também foi no bolso? É, no bolso. A gente tem que acabar com isso. O aumento dos impostos sobre o ouro, que Portugal impôs ao Brasil, ficou conhecido como derrama. Esse agravamento fiscal suscitou a Inconfidência Mineira, cujo líder foi Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, e que visava a independência do Estado de Minas Gerais. A revolta foi marcada, mas um dos inconfidentes denunciou às autoridades portuguesas. O movimento falhou e Tiradentes foi enforcado. Contudo, muitos brasileiros consideram a Inconfidência Mineira como o início da independência do Brasil. Uma moedinha para o Santo António, se faz favor. Estamos ainda nem sequer é Santo António. Vá lá, dá lá uma moeda, não sejas avarento. Está bem. Obrigado. Então e tu, não dás nada? Sabias que esta tradição nasceu com o terremoto? Qual? A de eu dar uma moeda e tu não? A tradição de pedir uma moeda para o Santo António. E surgiu porquê? Surgiu para a reconstrução da Igreja de Santo António. Aliás, é o primeiro templo a ser recuperado após o terremoto. Só através dos bolas? Não, também com a ajuda do erário régio. E quanto à reconstrução, qual foi a primeira medida de Pombal? Foi a de chamar o engenheiro mor do reino, o Manuel da Maia. Nascido em 1677, Manuel da Maia tinha perto de 80 anos a quando do terremoto. Notável engenheiro militar, participou em construções tão importantes como a do Aqueduto das Águas Livres e a do Convento de Mafra. A 4 de dezembro de 55, já Manuel da Maia terminava uma dissertação com 5 alternativas para reconstruir Lisboa. Muito bem. A primeira é reconstruir a cidade tal qual era outrora. Mas isso é um mero remendo. Lisboa será sempre mal servida por ruas estreitas e de aborrecível uso. 2 coches não conseguiam passar um pelo outro. Era um dos problemas da velha Lisboa. A segunda é reconstruir a cidade mantendo a altura dos edifícios, mas alargando as ruas, ficando a cidade mais formosa do que antes era. A terceira hipótese é reconstruir a cidade, mas restringindo a altura dos edifícios ao máximo de 2 pisos e alargando as ruas estreitas. Haveria assim menor perigo de caírem do que se fossem prédios com 7 andares. E se isso acontecesse, as pessoas teriam mais espaço para fugir. Mas agora vêm as soluções preferidas por Manuel da Maia. A quarta arrasará toda a parte central da cidade. Os escombros servirão para abrandar os declives e a planificação das ruas far-se-á com liberdade competente. Outra vantagem será que esta parte da cidade, tantas vezes inundada durante a maré cheia, estará protegida do rio. Curioso. A Baixa não era plana. Por fim, a quinta solução será construir uma outra Lisboa inteiramente nova em Belém. Mas esta ideia de reconstrução de uma povoação ao lado da antiga nem sequer é original. Pois é o caso de todas as localidades cujo nome começa por Vila Nova.
Mas essas opções chegarão certamente às mãos de Carvalho e Melo. E das 5 soluções, ele aprovará a quarta. Em abril de 1776, é apresentada a planta do centro da cidade de Lisboa. Praticamente igual ao que é hoje? Quase igual. A planta apresenta uma malha composta por 8 ruas na vertical, sentido sul-norte, e 9 ruas que se desenvolvem no sentido ortogonal, este-oeste. Mantêm-se as duas principais praças, o Rocio e o Terreiro do Paço, sendo que este último é agora um retângulo perfeito. O plano cobre ainda uma vasta zona a poente do centro, na colina de São Francisco e junto do rio, em São Paulo. Das trevas irá nascer uma cidade racional, aliás, à luz das ideias do Marquês. E mesmo os nomes das ruas refletem bem a importância que o Marquês dava ao comércio. Exemplo disso é o Terreiro do Paço. Espaço esse que foi rebatizado como Praça do Comércio, embora as pessoas insistam em chamar-lhe Terreiro do Paço. Era o reconhecimento do Marquês a uma classe que mais tinha contribuído para a construção da cidade. No fundo, dos seus favoritos. As ruas principais da Baixa vão ter nomes de ofícios nelas instalados. É o caso da Rua do Ouro, ou dos Fanqueiros, ou dos Sapateiros. Os nomes religiosos foram atribuídos às ruas secundárias, perpendiculares, como a Rua de Santa Justa ou a de São Nicolau. Já a principal rua, a Rua Augusta, homenageia a augusta figura do rei. E quem desenhou esta planta foi o braço direito do Manuel da Maia, o Eugênio dos Santos. Na verdade, Manuel da Maia tinha 2 braços direitos. Coitadinho. 2. Era o Eugênio dos Santos e o Carlos Mardel. Os 3 formavam o triângulo perfeito para a reconstrução da cidade de Lisboa. Arquiteto e engenheiro militar português, Eugênio dos Santos de Carvalho era arquiteto do Senado de Lisboa, o equivalente à Câmara Municipal. Carlos Mardel era um arquiteto e engenheiro húngaro que veio para Portugal em 1733, sendo nomeado capitão de engenharia e empregado nas obras do Aqueduto das Águas Livres, que dirigiu na parte final. Desenhou também os chafarizes, os arcos e a Mãe d'Água das Amoreiras, que terminaram esta obra. Próximo passo, a reconstrução. Sim, começado em 1758 com um novo tremor de terra. Outro? Sim, mas desta vez artificial, provocado pelas cargas de pólvora do sargento-mor José Monteiro de Carvalho. Bom. Ok, já percebi. Mas claro, os edifícios tinham que ser deitados abaixo para depois serem reconstruídos. Ele tinha a obsessão de destruir tudo. Por isso ficou conhecido na história como o bota abaixo. Então é daí que vem a expressão. Muito bem, e depois de tudo terraplanado, então sim, começava a reconstrução. Sim, segundo projetos de Carlos Mardel, mas sobretudo de Eugênio dos Santos. Cada edifício apresentava 5 andares. Rés do chão com loja, o andar nobre, guarnecido de varandas, 2 andares de janelas de peito e um 4º andar de águas furtadas. Deste desenho, Eugênio dos Santos apresentou derivações aplicadas às restantes ruas, mas com fachadas muito idênticas. Mardel incluiu pouquíssimas alterações, sendo de destacar os seus telhados germânicos que fizeram as águas furtadas mais originais e espaçosas. Mas estas fachadas praticamente iguais não são arquitetonicamente pobres? Muitos portugueses e estrangeiros também fizeram essa crítica, mas o conceito revelar-se-ia extremamente vantajoso. Então como assim? A reconstrução da cidade teria que ser económica e rápida. Pois claro, era uma luta contra o tempo. Ainda por cima não tinham as máquinas de hoje em dia, não é? Nem sequer havia a mão de obra necessária. Não havia operários e muito menos operários especializados. Então tiveram certamente de recorrer a operários de fora da cidade. O mais curioso é que muitos deles nunca puseram os pés em Lisboa. Então, mas como é que isso é possível? É porque os prédios eram praticamente iguais. Sim, pois claro, era a standard, portanto, eram uniformes, não é? Portanto, era como se fosse uma linha de montagem. Era a standardização. Há uma palavra para isto. Com a standardização, foram produzidos fora da cidade muitos dos elementos dos edifícios pombalinos. A sua produção em série tornava-se mais rápida e económica e de fácil aplicação. Exemplo disso são as balaustradas e os painéis de azulejos que podiam formar padrões adaptáveis a qualquer área sem o recurso a ladrilhadores. Uma coisa de que ainda não falámos são as gaiolas pombalinas, que ainda são eficientes se forem respeitadas, claro. A questão é que muita gente adulterou este magnífico sistema construtivo, deitando abaixo as paredes e adaptando as outras funções.
E é, de facto, um elemento antissísmico genial que este edifício já tinha. Sim, é o mais genial, mas não é o único. Para evitar a queda dos edifícios pombalinos, as suas fundações são feitas com arcos para transmitir melhor as cargas ao terreno. Na base, existe um sistema de estacas de madeira que ajuda a suster o edifício nos terrenos instáveis da Baixa. Mas a estrela da companhia é a estrutura tridimensional de madeira chamada gaiola pombalina. A sua elasticidade e resistência foram testadas eficazmente por militares que, sob o comando de Martel, marcharam sobre ela para simular um tremor de terra. E ainda criaram estes corta-fogos para evitar que os incêndios se propagassem de prédio para prédio. Mas o expoente máximo do pombalino é mesmo o Terreiro do Paço. Aliás, Praça do Comércio. Sem dúvida. Aqui a vida da corte foi substituída pela vida moderna, comercial, sem o Palácio do Rei. Sem o Palácio? Mas porquê? Porque Dom José preferia viver na Real Barraca? Não, já estava previsto anteriormente. Aqui ficariam instalados os tribunais, os serviços públicos, a alfândega, a Bolsa de Valores dos Comércios. Uma praça bem pragmática e funcional, portanto, mas também com um lado monumental absolutamente impressionante. Sim, esta é a entrada para o Tejo e simultaneamente a sala de visitas de Lisboa, com o Cais das Colunas, o Arco Triunfal, a estátua equestre do Rei Dom José, etc. A estátua de Dom José foi realizada pelo escultor Machado de Castro com base em alguns esboços de Eugênio dos Santos. Contudo, o trabalho de Castro não foi facilitado. Teve pouquíssimo tempo para realizá-lo e nunca foi admitido à presença do rei para melhor o retratar. E ali está Machado de Castro, mais a sua maqueta. Criei a estátua sem nunca ter visto o nosso digníssimo rei mais gordo. Tudo o que vi foram quadros dele. Mas ficou bem o cavalo, conduzido pelo triunfo na Europa, pisando um guerreiro, e a fama nas Índias, com o elefante e o escravo. E as serpentes escondem na perfeição a estrutura que suporta o cavalo do rei. Cada vez que me lembro que os elogios todos foram para o brigadeiro... Qual brigadeiro? E porquê que ele está a falar sozinho? O brigadeiro Bartolomeu da Costa, que transpôs as tecnologias militares de fundição para a construção da estátua. Isso representou uma enorme inovação na época. E o trabalho de Machado de Castro foi subestimado? Sim, nessa altura foi. 38.564 quilos, derretidos em 28 horas, de um só jato, constituindo uma só peça. Algo nunca visto antes. Muito bem, muito bem. Admito o valor. Ele teve o engenho. Mas quem é que teve a arte? Hã? Quem é que foi? Ninguém quer saber dos artistas. O mundo é dos engenheiros. Olha, aboou. Mas anos mais tarde foi-lhe concedido o reconhecimento a que teria direito, tendo sido mesmo considerado um dos grandes escultores do seu tempo. Ah, fantástico. Estás a ver, Machado? Quem espera sempre alcança. Convido-te agora a ver uma forma diferente de interpretar a história. Como assim? Marquês de Pombal era maçom, certo? Certo. Pois bem, há a teoria de que a Baixa Pombalina não é mais que a projeção simbólica de um templo maçónico. Oh, Fernando, mas isso não é um delírio. Pode ser, pode não ser. Existem diversos indícios. Repara aqui naqueles quadros, naquele compasso. Olha, aqui nesta gravura vês melhor. Ah, pois, são símbolos maçónicos. Mas o mais incrível vem a seguir na planta de Eugênio dos Santos. Ele, tal como Carlos Mardel e um próprio Marquês, era também maçom. O Cais das Colunas seria a entrada do Templo Salomão, ou maçónico. As 3 primeiras fiadas de prédios seriam os 3 passos do ritual dos aprendizes. As 5 fiadas seguintes seriam os 5 passos dos companheiros maçons. Já os 8 passos dos mestres teriam de ser de seu exclusivo conhecimento e por isso eram dissimulados. Para os descobrir, seria necessário rodar o mapa, seguir os 5 passos, mais 3 dissimulados pela forma redonda do compasso, que é a ferramenta por excelência dos mestres. É incrível imaginar Lisboa como um templo gigante. Efetivamente. Mas voltando ao Marquês de Pombal, o fim da sua carreira política foi decadente. Sim, de facto. Em 1777, Dom José morre e Dona Maria I, sua herdeira, detestava-o. Ah, pois, claro, por causa do processo de Estávora, de quem ela era muito próxima.
Efetivamente, ele é destituído de todos os cargos políticos e, passados 5 anos, ele morre. E como é que o país ficou depois? Algumas medidas económicas ficaram, mas, de um modo geral, Portugal voltou a ser o país beato e atrasado que era antes. Ah, daí vem então a frase mal por mal, antes pombal. Bom, mas pelo menos temos a Baixa. E se as pessoas voltassem a morar aqui na Baixa e os preços fossem recuperados, essa era a maior homenagem que se poderia fazer ao Marquês. Sem dúvida, a ele e a todos aqueles que participaram na reconstrução da cidade após o terremoto. Fizeram casas, fizeram história.